família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Você deseja se tornar um associado de nosso CEA? É isso mesmo, você ainda não é associado? É simples. Ligue para esse número que está aparecendo agora, que é o do DIS, Departamento de Integração e Serviços. Nesse número, a pessoa, o voluntário que for atender, vai te explicar. Você pergunta: como eu faço para me tornar um associado da nossa casa? Você vai receber todas as orientações possíveis, né? E aí vai ter a oportunidade de se tornar também um associado do nosso CEA. Sendo um associado, você vai ajudar de uma forma mais efetiva ainda, para que a nossa casa se mantenha firme, né, no propósito de auxiliar, de amparar famílias assistidas e de divulgar a doutrina espírita. Então, participe. E agora, Neia Magro, com o tema Autodescobrimento. Olá, amigos. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Allan Kardec questiona os espíritos acerca de qual o meio prático mais eficaz que nós temos para resistir à ação do mal e para nos melhorar nesta vida. E os espíritos respondem que conhece-te a ti mesmo. E eles dizem: o filósofo já vos disse, conhece-te a ti mesmo. A frase se encontrava lá na entrada do Santuário de Delfos, lá na antiga Grécia. O Santuário de Delfos era um lugar para onde as pessoas se dirigiam com o objetivo de entrar em contato com a espiritualidade, de fazer seus pedidos, suas orações, suas preces. Então, a partir daí, essa frase foi imortalizada a partir de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Sócrates nos incitou ao pensamento, a indagar, a nos questionar a nós mesmos. E isso, hoje em dia, a gente observa como mais importante se faz esse questionamento acerca de quem somos nós. E aí, agora, eu pergunto para mim mesma e para todos que nesse momento estão assistindo esse trabalhinho: você se conhece de verdade? Você sabe diagnosticar quais são as suas qualidades e quais são as suas imperfeições? No livro Ser Consciente, que a gente estuda aqui na Casa Espírita, a gente aborda esse tema do autoconhecimento, do autodescobrimento, e a gente costuma fazer uma atividade com a turma, onde a gente pede para que eles listem, nominem 5 qualidades que eles reconhecem neles mesmos e 5 imperfeições. E toda vez que a gente aplica essa atividade, existe muita dificuldade da maioria das pessoas que ali se encontram de responder. Porque é muito fácil a gente falar sobre o outro, sobre aquele que se encontra ao nosso lado, sobre o nosso vizinho, sobre um familiar. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Mas quando se trata de falar de nós mesmos, a gente tem dificuldade. A gente também, às vezes a gente faz também uma outra atividade, onde a gente pede que cada um pegue um espelho e se olhe. Olhe para esse espelho. Não para prestar atenção no seu rosto, no seu corpo, no cabelo, mas olhe os seus olhos, diretamente nos seus olhos. E ali você fique 1, 2 minutos, o tempo que você conseguir ficar, porque também não é fácil, tá? A primeira vez que a gente faz esse exercício, a maioria de nós tem dificuldade de se olhar dentro dos olhos e se indagar: quem sou eu? Quem eu realmente sou? Então, esse questionamento ele se torna cada vez mais importante, mais necessário, essencial. Nós estamos muito acostumados a olhar para fora, a olhar para o outro. A gente pode observar a tecnologia a que passos anda. Olha onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos em Marte, gente. Todos sabem disso, né? Que Marte já está lá, os robôs tentando desbravar aquele planeta.
E talvez esse seja o maior questionamento que a gente deva fazer, que a gente precise fazer. Quem sou eu? Quais são as minhas dificuldades? Essa que se apresenta para a família, que se apresenta no ambiente de trabalho, sou eu de verdade? O que existe dentro de mim, além das minhas palavras? Porque as palavras são fáceis, né, gente? Falar todo mundo quer. É bom falar. É libertador falar. Todo mundo, ainda mais nesse momento, né, com o advento da internet, está todo mundo falando e falando muito. É a parte mais fácil. Agora, quem realmente eu sou? Será que eu estou falando de mim, sobre mim, ou eu estou apenas repetindo o que eu venho ouvindo de todos os lados? E muitas das vezes, nem tendo consciência exatamente do que eu estou falando. Então, nos conhecer é essencial. Mas por que se conhecer é tão importante assim? E aí eu faço um outro questionamento antes disso. Para você que nesse momento está assistindo esse trabalhinho, você acha que é importante o autodescobrimento? Você se autoconhecer, se autodescobrir, isso é importante? Se você disser, fala assim, não, é claro que é importante. Então eu diria, estamos de mãos dadas, porque estamos no mesmo caminho. Se a gente já descobriu que isso é importante, se pressupõe, né, eu pressuponho que a gente já esteja nessa caminhada de olhar para dentro e de se conhecer. Então, bacana. Mas se alguém que esteja ouvindo agora esse trabalhinho pensar assim, não, mas isso é importante, o que é isso? Olhar para dentro de mim, me autodescobrir, por que isso é importante? E aí, para você, eu digo o seguinte, assista até o final, depois vá nas obras de Joana de Ângeles, O Ser Consciente, e vários outros da série psicológica de Joana de Ângeles. Leia os livros, leia O Ser Consciente, para começar, leia. E aí você vai descobrir tanta coisa, mas tanta coisa que você vai ficar, puxa, eu não sabia de nada disso. Então faça isso, para você que acha que isso não é tão importante assim, tem coisas mais importantes, lidar com a minha profissão, ainda mais nesse momento de pandemia, é complicado, eu não tenho tempo para esses questionamentos, essa coisa filosófica, e eu diria para vocês que temos tempo sim. Todos nós temos tempo para aquilo que a gente considera importante para nós. Agora, a gente precisa descobrir o que realmente é importante para nós. Para a gente descobrir isso, a gente precisa olhar para dentro de nós. Quando eu saio e vou para a rua, vou para o shopping, ou seja, lá para onde for, fazer umas comprinhas, eu compro, né? E aí eu preciso me perguntar, isso que eu comprei, isso que eu adquiri, é porque eu estou precisando disso, é porque eu quis comprar, eu quero comprar, eu gostei, ou eu estou comprando no automatismo, porque está todo mundo comprando, está na moda, está todo mundo usando, e aí eu preciso disso também. Isso é um grande questionamento que a gente faz também. Mas por que a gente precisa se conhecer? A gente tem necessidade muito grande de nos conhecer para que a gente comece a caminhar sobre as nossas próprias pernas, para que a gente tome o sentido da nossa própria vida, para que a gente chegue na direção da nossa vida e a gente comece a se direcionar para os melhores caminhos e parar de seguir os atalhos que a vida nos oferece. A gente precisa se conhecer para que a gente não seja vários. Quando a gente olhar para dentro de nós e nos procurar, quem sou eu, do que eu gosto, o que eu quero, o que me dá prazer, o que eu ainda tenho dificuldade de lidar no dia a dia, e eu não saber responder, ou então eu responder usando as respostas de outros que falaram antes de mim. Não, eu preciso descobrir realmente quem eu sou. A partir do momento que eu começo a diagnosticar as minhas dificuldades, eu vou começar, né? Esse é o objetivo, eu vou começar a exercitar, mudar isso. Então, se eu me reconheço uma pessoa muito vaidosa ou muito ciumenta,
né? Eu preciso reconhecer isso. Não basta que o meu companheiro ou filho, seja lá quem for, fale assim: mãe ou amor, você está me sufocando, você é muito ciúme. E aí você fala: não, ciúme? Não, de jeito nenhum. Isso é amor. E aí a gente começa a questionar, a refletir. Será que essa pessoa tem razão? Será que isso que existe dentro de mim não é cuidado, não é amor, mas é um ciúme que está crescendo e se tornando doentio? A gente vai se questionar. E quando a gente observa que realmente isso está ficando muito grande e está causando transtorno e eu preciso modificar isso. Quando a gente diagnostica isso dentro de nós, a gente começa a empreender esforços para modificar isso. Então, a importância de se conhecer é exatamente por quê? Porque a gente todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos ter uma vida razoavelmente, né, gente, tranquila. Mas para que isso aconteça, não é o mundo que precisa mudar. A gente muitas das vezes cobra do mundo. O mundo está violento, o mundo está conturbado, o mundo está cinza. De política, então, a gente fala bastante, né? É culpa disso, desse, é culpa daquele. Mas o mundo que precisa mudar é o meu mundo interno. Porque quando cada um de nós, quando você estiver em paz com a própria consciência, estiver tranquilo, sabendo que está dando o seu melhor para se modificar, para ser uma pessoa melhor, a gente caminha mais tranquilo, mesmo em meio à guerra. Então, é importante que a gente se conheça para que a gente caminhe passos firmes, para que a gente tenha serenidade no caminhar, para que a gente tenha a certeza de que está aproveitando realmente os momentos e as oportunidades que essa vida muitas das vezes traz para a gente. É muito importante a gente se conhecer para que a gente possa ter a certeza de estar caminhando, estar a caminho do encontro de si mesmo, que é o verdadeiro e o maior e mais importante encontro que a gente terá. Agora, será que existe alguém que se conhece por inteiro? Mesmo aquelas pessoas que muitas das vezes a gente conhece, que passa para a gente uma segurança tão grande. Será que existe alguém que se conheça todas as trevas, todas as suas sombras, todas as suas dificuldades, reconheça também a luz que existe em si, as suas qualidades, e reconhecendo a luz e a treva que existe dentro, consegue caminhar com passos conscientes, sabendo realmente o que está fazendo, todas as atitudes que estão tomando? Será que alguém tem realmente consciência de tudo isso, de se conhecer por completo? A gente não tem como a gente dizer com certeza, mas pelo que a gente observa, não, né, gente? O exemplo que a gente tem, que eu posso dizer aqui sem medo de errar, de que era alguém que realmente era consciente e que caminhava com passos mansos e pacíficos, que eu saiba, que é Jesus, o nosso guia e o nosso modelo. Nós ainda permanecemos desconhecidos de nós mesmos, haja visto a forma como a gente vem direcionando a nossa vida, como a gente vem vivendo. Com o tempo, esse processo de autodescobrimento, ele vai se tornando comum. No início, é um pouco assustador. Você observar, olhar para você e ainda observar quantas falhas existem dentro de você, quantas imperfeições. Às vezes assusta muito isso. Mas, a partir desse momento que você começa a voltar o olhar para dentro de você, você vai começar a se trabalhar para modificar isso. E com o tempo, isso vai se tornando mais ameno, mais tranquilo, você vai ficando mais confiante de si mesma. E aí você vai tendo os olhos, lembra? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Os seus sentidos, eles vão se ampliando. E aonde quer que você esteja, você já começa a estar ali meio que por inteiro. E isso vai se tornando uma prática natural. E muitas das vezes bastante agradável.
Porque quando chega um momento onde a gente observa que está agindo da forma correta, de que está no caminho certo, é agradável quando a gente observa, olha a oportunidade surgindo. Mesmo que seja uma oportunidade de dor, que na maioria das vezes, no passado, você se observava caindo naquela armadilha, a dor chegando até você, e você se desarborizava e culpava e saía desespero. Hoje em dia, você já está mais consciente, você já se conhece melhor, e aí você observa, puxa, hoje eu consigo lidar com essa situação com mais calmaria, com mais tranquilidade. E isso traz para você um bem-estar muito grande. Então, isso com o tempo a gente vai adquirindo. Quando a gente faz isso, a gente muitas das vezes procura resposta dos outros. Então, eu estou tentando me melhorar, eu quero que o outro reconheça isso. E eu diria para vocês também, sem medo de errar, que esse também não é o caminho certo. A gente, quando empreende esse trabalho de autodescobrimento, de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de se reconhecer e de se enxergar, a gente não espera a aprovação daqueles que estão ao nosso lado, porque é um trabalho íntimo, é um trabalho interno. A gente não sai falando, hoje eu vou trabalhar a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então durante esses meses, essa semana, eu vou trabalhar a ansiedade. Tá, fulano? Tá, citando? Não é assim. Isso é uma coisa interna, é uma coisa que você faz que só você e você mesmo, e todos, né? Aqueles espíritos que te amam, que estão juntinho de você, sabem o trabalho que você está tendo, o empreendimento que você está fazendo em você mesmo. E aí, com o tempo, as pessoas vão observando, puxa, você está diferente, olha, o que houve? Você está diferente. E aí lá no fundinho de você fica assim, puxa, que legal, o meu trabalho está dando para transparecer, eu estou no caminho certo. Porque também, né, gente, a gente fazer um trabalho desse, olhar para dentro de nós, e muitas das vezes é muito difícil, muito difícil. Para algumas pessoas é difícil demais esse trabalho de autoconhecimento. E aí você vai, e ninguém chega para você e fala assim, puxa, você está diferente. Você era uma pessoa tão agitada, hoje você está mais calma, o que houve? Muitas das vezes, nós que somos da casa espírita, trabalhamos na casa espírita, a gente tem a impressão de que por estar na casa espírita, por ter feito o tratamento espiritual, os espíritos cuidaram da gente e aí a gente melhorou, a gente está 100%. Mas Joana de Ângeles coloca pra gente que não é bem assim. Enquanto esse trabalho de autoconhecimento não acontece e a gente se compromete com a gente mesmo de se modificar, o resto vai ser ilusão. Então, muitos de nós pode estar dentro de um templo religioso, pode estar ali ajoelhado todos os dias da semana pedindo a Deus e tal, mas se você não fizer esse trabalho com você mesmo, resultado vai ser só uma ilusão. O resultado não virá. Então, esse questionamento ele vai surgir para cada um de nós em algum momento da vida. Eu, há muitos anos atrás, eu morava num prédio e morava na cobertura de um prédio e eu chegava à noite em casa, muitas das vezes no final de semana, enfim, e eu deitava lá fora e ficava olhando para as estrelas e eu ficava me perguntando, puxa, a vida é isso? Aí eu ficava pensando no que eu fiz durante o dia, no final de semana, faltava alguma coisa, eu não sabia o que era, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Hoje em dia, eu reconheço que faltava isso, faltava eu olhar para mim e diagnosticar o que estava errado em mim, o que eu precisava trabalhar e tornar a vida útil para mim e para aqueles que me cercam. Esse é também um grande destaque do autodescobrimento, do autoconhecimento, quando você descobre as qualidades que você já possui e aí você coloca em prol de outras pessoas e você, como já foi dito também, né, é dando que você recebe, quando você coloca essas suas qualidades em prol de outras pessoas, você vai reconhecendo que para você só vai melhorando também, porque o nosso trabalho, por mais que a gente olhe para dentro de nós mesmos, é um trabalho individual, mas que abrange todo um coletivo.
E para encerrar, que já está terminando o nosso tempo, eu gostaria de deixar aqui para vocês um conselho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia um exercício muito legal, que todos nós podemos fazer e que dá resultado bem legal. Toda noite, antes de dormir, você reserva uns 10, 15 minutinhos e começa a memorizar como foi o seu dia, desde o momento que você acordou, que você saiu, que você ficou, para onde você foi, as pessoas com quem você teve contato, como é que foi, as palavras que você usou para se comunicar com as pessoas, os gestos, rememore tudo, tudinho. E se em algum momento você reconhecer, puxa, ali eu usei uma palavra que não foi legal, ali eu tive uma atitude que não foi legal, então ali você, no dia seguinte, se você tiver condições, conserta. Se não tiver condições, você já fica alerta para que numa próxima oportunidade você não use mais aquela palavra, não use mais aquela atitude. Isso é um pequeno exercício que a gente faz, mas que dá resultados muito bacanas. Santo Agostinho fazia isso e deixou isso para nós. Então é isso, gente. Que fique todos, eu e todos vocês, com a consciência de olhar para dentro. Vamos nos conhecer. É isso. Que a paz de Jesus habite todos os corações. Fiquem todos com Deus, graças a Deus.